Aprendendo mais da palavra de Deus, vamos agora aprender sobre justificação. Eu quero levar uma instrução para você sobre justificação. O que é justificação? Ser justo diante de Deus, tá? Isento da culpa, ser livre do pecado diante de Deus. Como é que eu posso alcançar isso? Como é que eu posso alcançar a justificação diante de Deus? Vamos ler algum texto aqui da palavra de Deus para a gente levar para você uma informação muito boa dentro desse tema, justificação. Vamos ler aqui alguns textos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 3, do versículo 21 ao 24, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, tá? Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei, tendo testemunho da lei dos profetas. Sabe quem é essa justiça de Deus que se manifestou? É Jesus Cristo. Os profetas e a lei testificavam de Jesus. É bom a gente ler a Bíblia entendendo, e é por isso que você tem que buscar mais conhecer a palavra de Deus, para você entender, para você ser esclarecido o teu entendimento com a luz da palavra de Deus. A luz é a palavra que abre o nosso entendimento para a gente cada vez mais conhecer a verdade. Vamos lá. Aí Paulo diz assim no versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, aí ele está dizendo, a justiça de Deus é para todos. Ela está oferecida a todos os homens. Agora, ela só vai ser validada sobre aquele que crê. É condicional. Tá? É todo mundo. Agora, a condição é crer. Se todos crê, todos serão justificados. Mas nem todos vão crer. Não é porque não foram predestinados. É porque a escolha deles é de permanecer no seu entendimento e desprezar a verdade de Deus e desprezar a graça de Deus. Então Paulo está dizendo que a justificação de Deus é para todos os homens. Agora é sobre todos os que creem. Creem em Jesus. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é quem fez a redenção dos nossos pecados. Jesus é quem pagou os nossos pecados. Jesus é quem assumiu a nossa culpa, como disse o profeta Isaías. Já naquele tempo, antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus se manifestar como um homem, ele já estava ali falando para o povo lá atrás, há quase 600 anos atrás ou mais, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, a redenção dos nossos pecados é através de Jesus. A justificação da nossa culpa é através de Jesus. Isso é muito sério, isso é muito importante a gente compreender isso. E o apóstolo Paulo, é muito interessante aqui também, ele escrevendo aqui ainda aos Romanos, no capítulo 10, tá? No versículo 1 ao 4, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço por Israel é pela sua salvação. Deus orava para que Israel fosse salvo. Oxe, Israel não é o povo escolhido de Deus? E por que Paulo orava para que fosse salvo? Israel não era predestinado à salvação? Paulo orava pela salvação de Israel porque eles precisavam aceitar a Jesus Cristo para ser justificado dos seus pecados. Sendo esse povo, o povo escolhido, nação de Deus, esse povo precisava de Jesus Cristo. Porque não importa, a graça de Deus é para todos. Não há acepção de pessoas, judeu ou grego, judeu ou gentil, todos são pecadores. E Paulo diz assim, versículo 2 do capítulo 10 de Romanos: Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não tinham entendimento de Deus sobre o caminho pelo qual o homem se justificava, encontrava justificação, perdão e salvação. Eles entendiam que seriam salvos porque eles eram de uma religião, qual era considerada a religião pura, a religião santa, a religião verdadeira. Eles entendiam que através da guardança das tradições dos pais que receberam na religião farisaica, observando a lei, eles pensavam que seria salvo. Eles desprezavam o que a lei mostrava.
que Jesus Cristo, ele vinha, a lei falava de Jesus, os profetas falavam de Jesus, mas os judeus não quiseram isso. Não quiseram ver isso, como hoje muita gente não quer ver o que a palavra ensina e estão vivendo outros conceitos. E Paulo diz, eles não têm entendimento da justiça de Deus. Eles querem ser justificados pelo caminho que eles entendem que é o correto. Paulo está orientando aqui, e ele diz assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Isso aqui é muito profundo, gente. Não se submetendo à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que nele crê. Isso aqui é muito sério que Paulo está ensinando aqui aos romanos e o que a palavra de Deus ensina para nós. Eles não aceitavam, desprezavam a justiça de Deus, o meio que Deus estabeleceu, porque eles colocavam o seu próprio meio, queria chegar a Deus dos seus próprios méritos, pelos seus próprios conceitos, através do conceito da religião, da tradição. Tanto é que Jesus disse que eles pecavam contra Deus por causa da tradição dos pais. Que eles apenas glorificavam e adoravam a Deus da boca para fora, mas no coração estava distante de Deus, porque estavam vivendo em preceitos de homens. Hoje é o que acontece com muita gente. Então, nós estamos levando para você aqui uma orientação sobre justificação. A justificação do homem não é pelo que ele faz, porque ele é religioso, porque ele faz caridade, porque ele cumpre a devoção da igreja, porque ele guarda, né, as práticas da igreja, as observâncias da igreja. Não! O homem não pode ser justificado pelos seus méritos. O homem só pode ser justificado pelo único meio que o próprio Deus estabeleceu na sua graça, oferecendo a nós esse favor. É através de Cristo Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, justificação, a palavra justificação significa ser justo e reto diante de Deus. E ninguém pode ser justo e reto diante de Deus se não for por Jesus Cristo. Porque a justificação de Deus para o pecador, ela provém da graça de Deus. E essa graça é obtida mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é a única condição que Deus requer para que possamos ser justificado e alcançar a salvação que Ele nos proporciona através da nossa fé em Jesus Cristo. Quando Deus vê o nosso coração voltado para Jesus Cristo com fé, sabe o que acontece? Ele nos imputa a justiça em nós, não pelo nosso mérito, mas através de Jesus Cristo, com fé. Aí a justiça de Deus vem para nós através do sacrifício de Jesus. A fé que é imputada como justiça, que traz o perdão, a justificação e a reconciliação de Deus para nós, para estarmos com Deus, não é a fé, não é a justificação do próprio homem, pelos seus próprios méritos, mas é a justificação por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E essa fé é gerada através da palavra, que gera fé em Jesus Cristo, porque o homem não pode ter fé em Jesus se não for através da palavra de Deus. Muitos creem em Jesus, mas num Jesus religioso, num Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus que reme os nossos pecados. Só podemos ter fé em Jesus, e essa fé é gerada no nosso coração através da palavra. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé que faz a gente justo e reto diante de Deus é a fé em Jesus Cristo, no sacrifício vicário da cruz do Calvário, entendendo que Ele morreu pelos nossos pecados para assumir a nossa culpa, o nosso lugar e pagar a nossa dívida com o Pai. Nós temos que crer nisso e ficar firmado nisso para a justificação diante de Deus, porque através dos nossos próprios méritos nós não podemos ser justificados de forma alguma diante de Deus. E o profeta Isaías fala isso também no seu livro, capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Que toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Tudo que o homem faça diante de Deus não serve para justificá-lo, torná-lo reto e justo diante de Deus, a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo. A expiação do sacrifício de Cristo. Absolutamente nada, a não ser a morte sacrificial de Jesus Cristo, pode justificar o pecador de seus pecados e livrá-lo da culpa, reconciliando com Deus.
A justificação pela fé em Jesus Cristo, ela vem através da nossa fé em Jesus, pelo arrependimento, pela convenção. Ela não vem porque somos bons, merecedores, porque praticamos religiosidade, porque estamos dentro de igreja ou de alguma outra coisa, cumprindo devoção religiosa. Não é por esses méritos que o homem é justificado, merecedor da salvação, herdeiro das bênçãos, das promessas eternas, tornando-se filho de Deus. O homem é justificado por meio da fé em Jesus Cristo. Nada além disso pode justificar o homem. E eu acho interessante quando eu leio aqui em Gálatas capítulo 2, do versículo 14 ao 16. O apóstolo Paulo diz assim: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como um gentil, como queres que o gentil viva como judeu? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre o gentil, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus, para ser justificado pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, homem nenhum será justificado. Porque o apóstolo Pedro estava ali, diante do gentil, cobrando algo dele para ele observar a lei, guardar as tradições judaicas do povo judeu, querendo que o gentil vivesse como judeu, observando aquilo para que alcançasse a justificação de Deus. E Pedro, quando viu isso, disse não. Paulo, quando viu isso, aliás, disse não. Pedro não está andando direitamente como ensina o Evangelho. Pedro não está corretamente. Pedro está fora dos conceitos do Evangelho. E foi preciso Paulo repreender Pedro e mostrar a Pedro o que é que o Evangelho nos ensina, que o homem não é justificado. E Paulo diz a Pedro: olha Pedro, nós não fomos justificados diante de Deus porque nós guardamos a lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E mediante a fé em Jesus Cristo nós somos justificados, porque não é pela obra da lei. Diante de Jesus, diante de Deus, nenhum homem será justificado mediante obra da lei ou sacrifício pessoal ou méritos humanos. Nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Foi preciso o apóstolo Paulo repreender o apóstolo Pedro, que por um momento estava pervertendo os conceitos do Evangelho. Hoje tem muita gente pervertendo os conceitos do Evangelho. É necessário que se levante os Pedro, os Paulos ousados para repreender. Não importa quem seja, foi Pedro. Mas a autoridade não é do homem porque ele é isso, é aquilo ou aquilo outro. A autoridade é do homem que está na palavra, dentro da palavra, vivendo a palavra. Ele tem autoridade para repreender qualquer um, porque a autoridade é a palavra quando ele prega verdadeiramente como ela é, não tendo do que se envergonhar, manejando bem a palavra de Deus. Porém, eu digo isso, deixo para vocês essa orientação. Justificação, entenda isso, meus amados. Nós não seremos justificados diante de Deus por nada que façamos. Tudo que façamos não vale de nada para nos justificar diante de Deus e nos garantir salvação pelos nossos méritos. Porque é unicamente pelo único meio que Deus determinou, pelo sacrifício de Cristo, pela fé em Jesus, somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é pela fé em Jesus Cristo. Creia em Jesus, se converta a Ele, passe a submeter-se a Ele pela palavra, porque só se submete a Jesus, só obedece a Jesus, só ama a Jesus quem vive na direção da palavra corretamente, como ensina o Evangelho. Não quem vive como orienta aí os homens dentro das igrejas através de conceitos humanos, religiosos, de dogmas, doutrinas de religião. Creia em Jesus Cristo. A justificação é por Ele. Sem Ele o homem continua na imundícia do pecado, como disse Isaías, com a sua justiça que ele faz, buscando entender que vai ser justificado diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. Cornélio era um homem religiosíssimo, um homem que tinha um bom testemunho na sociedade, fazia caridade, mas nem por isso ele era salvo, ele foi justificado. Foi preciso Deus enviar Pedro até Cornélio, para orientar Cornélio o único caminho que o homem pode alcançar a justificação, o perdão para a salvação em Deus. Então, que Deus nessa hora esteja lhe orientando também, usando aqui os simples irmãos e amigos, evangelista Wellington Ramos. Visita o nosso canal no YouTube, nossa página no Face, se inscreva lá e seja abençoado com mais instruções da palavra de Deus. Justificação é pela fé em Jesus, salvação é pela fé em Jesus e não pelo mérito do homem. Aprenda isso e que Deus nos abençoe agora e para sempre.